PDF surgiu em 1º de julho de 2008, em uma conversa que tive com um amigo do Ceará chamado Frank. Ele falava das dificuldades dele, que ele tinha de pintar na cidade onde ele morava, porque não tinha muitos grafiteiros ali mais próximos que pudessem compartilhar com ele, pintar com ele, porque grafite a gente tem essa coisa de estar perto, né, da amizade. E esse cara era um artista muito bom, né, que também fazia 3D. E eu conheci alguns outros grafiteiros que faziam letras 3D também. Eu falei com ele, pô, vamos montar uma CRIO só de 3D? Aí então ele falou, topou, achou legal pra caramba. Vamos fazer uma CRIO nacional, vamos chamar um de cada estado, os amigos que a gente já conhece. Tipo o Vespa, eu já pensei no Vespa logo o primeiro, que era um dos caras que eu estava mais próximo e morava em São José dos Campos, São Paulo. E aí conversamos, ele também já tinha essa ideia de montar essa CRIO com outro amigo. Então, o canal você fica aqui, tá vendo? Então, fica daqui, ó. Cada um amigo convidar outros amigos que pintassem o estilo 3D também, nessa ideia de pegar um de cada estado. E aí fiz alguns convites para alguns amigos, a Edmundo fez alguns outros convites e assim chegamos a 10 integrantes, representando Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, 5 estados. Bom, entrei na CRIO a convite do Vespa. Mesmo sendo iniciante no grafite 3D, eu aceitei como desafio para mim mesmo evoluir. Metade de 2008, fazendo uma outra produção junto com o Ed, no Barreiro, ele veio com o convite da CRIO de 3D, que ele já tinha desembolado uma ideia com a galera, já tinha essa ideia e me convidou. Foi uma coisa muito interessante porque era uma galera que estava com a mesma filosofia de trabalho, querer produzir algo mais, tipo, não só fazer por fazer para realmente somar, para galera que fosse ver, admirasse também, seguisse o exemplo, produzir com qualidade, às vezes usando alguns painéis temáticos, mandando alguma ideia para a galera refletir. Também acho bastante interessante isso, que às vezes a gente foca muito em estética, né? E esquece um pouco da temática, e eu acho que é bacana também você ter os dois, que às vezes um painel só estético é bonito, mas eu acho que o tema, sendo tanto social ou não, eu acho que o tema é bastante importante também. E nesse meio tempo o Ed e o Vespa me convidou para fazer parte da CRIO. Então eu entrei em 2008, fui o último a entrar. Fiquei feliz pra caramba, porque era uma CRIO que já tinha um potencial muito bacana, de muita gente pintando muito bem e tal, a galera de outros estados. E aí chegamos nessa cota de 10 integrantes. Solar, Matos, Dinho, Frank, Sank, Edmundo, Totti, Fero, Vespa, Engie. Por ser uma CRIO de 3D, que todos pintavam, a maioria pintavam estilos diferentes,
um mais parecido com o do outro, porém cada um com estilo próprio de letras. Então a gente chegou num bom senso de se chamar FDP, que significava fora dos padrões. Descobrimos que já existia essa CRIO, né? Uma CRIO também aqui do Brasil com o mesmo nome. Pensamos e aí o Edmundo teve a sacada de inverter o nome, a sigla de FDP para PDF, e chegamos nesse nome Ponto de Fuga, que também tem muito a ver com o estilo que a gente pinta de 3D. Pra mim, uma CRIO é uma família, velho. Tem como você definir, uma CRIO que, fulano não troca ideia com outro fulano. Então aí já tá tudo errado já. Então, quando estávamos todos ali unidos, os 10, cada um de um lugar e tal, nós pensamos em fazer coisas que eram coisas que iam até além de uma CRIO normal fazer, que CRIO normalmente são amigos que moram no mesmo bairro, né, que saem para fazer os rolês juntos e tal. E como a gente estava muito distantes uns dos outros, pensamos em fazer alguns projetos que ligassem a CRIO, né, e que trouxessem mais qualidade, que pudessem nos dar mais ânimo, mais incentivo, que eram coisas do tipo pintar o trabalho do outro, porque a CRIO cada um tinha um estilo diferente, todos faziam 3D, mas com um estilo diferenciado, e também no aniversário de cada um, todo mundo fazia como homenagem, fazia a letra dele, enfim. Eram projetos que iam dar pra gente alguma coisa assim pra gente poder crescer mais, diferenciar um pouco da cena do grafite no Brasil e talvez no mundo. E tanto que na época apareceu CRIOs que foram formadas com o mesmo intuito de fazer um estilo, né? Vamos trabalhar esse estilo tal, com pessoas de vários estados diferentes, fazendo projetos como os que a gente fazia. Só que, porém, esses projetos foram ficando um pouco pesados para que todos os integrantes da CRIO pudessem acompanhar, né? Pudessem todos, numa mesma sintonia, fazer os projetos todos ao mesmo tempo. Nossa CRIO era uma CRIO que queria tanto a evolução, queria tanto ser uma CRIO embaçada mesmo, assim, que isso fez com que nós mesmos fôssemos dividindo, não nos dividindo, mas acarretando tarefas que às vezes um membro não podia, porque morava muito longe do outro e tinha um outro estilo de vida, assim. Então eu estava tranquilo esse mês, mas o outro membro lá do Ceará não estava. Então isso sempre complicou, por isso eu acho que a PDF diminuiu tanto. Mas mesmo diminuindo, eu tento manter o contato com todos, porque ele fez parte da família. Uma pessoa, quando é da família, para mim, é da família para sempre, mesmo que a gente não esteja em contato direto. Eu, por exemplo, vejo o Sank até hoje como um integrante da CRIO. Por mais que ele não esteja nos projetos, que às vezes não estejam pintando junto, para mim ele não deixou de ser um integrante da CRIO. E tantos outros. E a PDF para mim hoje é muito mais com a família, né? Conheço todos mesmo, assim, de trocar ideia com a mãe, trocar ideia com o pai, trocar ideia com as esposas. Igual a gente foi agora para Belo Horizonte, assim, eu tava trabalhando, tava numa rotina muito forte aqui. E aí fui pra lá, ainda tava meio estressado, e a hora que encontro o Feiro, o Ed com aquela calma de mineiro dele. Entendeu? Eu sou padrinho de casamento do Ed. O Ed é meu padrinho de casamento, junto com a esposa dele. A PDF para mim hoje significa muito mesmo, uma família mesmo, porque eu me importo com os caras se importam comigo. A gente tem uma união muito bacana, assim, de mesmo quando faz muito tempo que não se vê, quando se vê, putz, e aí, cara, como que você tá? Tô passando por um problema, não, mas e aí, o que a gente pode ajudar, o que a gente não pode? Eu acho que CRIO é isso, você poder contar com o cara, você poder somar
levar um projeto, sei lá, acho que é isso, é a irmandade mesmo. E a gente ainda procura manter essa ideia de pintar sempre junto, de produzir painéis temáticos, painéis de brincadeira, porque grafite também tem esse lado de diversão, né? União, diversão. E o lado responsabilidade também, pelo que a gente vai passar, pela mensagem que a gente passa. Está passando o homem que conserta panela de pressão, caçarola sem cabo, canecas, leiteiras, frigideiras. É uma ferramenta de comunicação direta com o cidadão, com qualquer um na rua. Independente de classe, independente se tem dinheiro, independente se está de carro, se está de bicicleta, a pé, se está indo jogar bola, enfim. Cada um vê o grafite de uma maneira, assim. Cada um faz o grafite de uma maneira que é peculiar dele. Mas eu, no meu ponto de vista, acho que o grafite, assim, tem um poder muito grande de informação. E então eu tento dizer algo com o meu grafite sempre que eu vou fazer. Às vezes eu também faço grafites simplesmente singulares, que são somente pra mim, coisas que eu gosto, mas quando eu quero fazer algo assim de produção, eu tento fazer alguma intervenção com quem tá vendo isso. Eu tenho muito cuidado e respeito com o que eu tô colocando na rua, porque eu posso estar sendo um ponto de inspiração para outras pessoas que estão começando. Então essas pessoas têm que começar da maneira certa. Então não vai ser por mim que ela vai começar da maneira errada. Vamos ter respeito com o que a gente está fazendo. Vamos ter respeito com o que a gente está falando. Vamos ter respeito com as nossas atitudes. Se você não respeita o próximo, você não se respeita. Então se você não se respeita, você não tem direito de pedir respeito para ninguém. A rua tá aí e ela cobra. Mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Razón, pasión, amor, meditación con disciplina. Porque el rap nació en la calle, pero se crió en mi esquina. Muchos desaparecieron como el billete de esquina. Mientras yo retrato lo que está grabando en mi retina. Doctrina, camina de la mano con disciplina por el gueto. Lo sabrán hasta tus hijos y tus nietos. Respeto por respeto, si no quedas obsoleto. Cada rato atrapo la inspiración, nunca estoy quieto. Me sudan las manos, la transpiración, borro los gritos. Mala hierba nunca muere, para mí eso es solo un mito. Un compositor que lo hace por amor, nunca delito. Más si compromete su corazón, realidad vomito. Rebobina la cinta de una improvisación buena. Y sabrá que detrás si dirá respeto y se decidirá. Si seguir o se va, rap de por vida en mi ciudad. Rap de por vida en libertad de despertar la realidad. E eu vivo o grafite. Eu acordo, eu durmo, eu sonho.
Então eu pude conhecer muitos lugares, muitas pessoas, muitas experiências. Tudo que eu faço hoje, eu faço por volta do grafite, velho. Meu lazer é grafite, meu trampo hoje, a minha fonte de renda hoje vem do que eu aprendi dentro do grafite. Meus amigos são do grafite. Sempre que eu vou pintar algum painel, eu tento passar alguma ideia minha em relação ao mundo de hoje. Gosto de abordar temas que são relacionados à nossa convivência, ao que está acontecendo, temas políticos, temas sociais, temas do bem, né? Então meu painel eu estou mostrando o que é hoje, o que está acontecendo hoje, assim. Que aqui embaixo eu acho que tá tudo defasado, tá tudo errado. Eu acho que a humanidade está indo para um caminho que não tem mais volta e a única solução é um milagre, assim, é algo do céu, assim. A arte da guerra sobre a terra é dinâmica. Nenhuma fere tanto quanto a guerra econômica. Como uma doença crônica, difícil de curar. Uma nação em dívida não consegue se libertar. E se for refinanciar, o Banco Mundial mais juros irá cobrar. Qual é a solução? Eles irão privatizar, sugar nossos recursos e o povo explorar. Não se deixe enganar. Não é só porque o FHC quer descriminalizar o THC que eu vou esquecer o que ele fez. Fudeu com os patrimônios brasileiros, correndo por fora com demônios estrangeiros. Banqueiros, monarcas, pra matar esses vampiros temos que afiar nossas estacas. Nova era, a terra é um planeta cela. Mó preta, faceta de sentinela. Estamos na encruzilhada, a nova ordem foi anunciada. Seja mal-vindo a nova era, onde a vida humana é descartada. Se quem manda é terreno, o povo não manda nada. Pois sem o conhecimento, a massa é manipulada. Grande parte aceitará ser microchipada. Prepare-se, está chegando. Fique atento aos sinais, está se concretizando. Omar Torrijos desejava devolver e libertar o canal do Panamá para o povo desfrutar. Foi morto por chacais da CIA por atrapalhar negócios. Seu esqueleto é um troféu da crânios e ossos. Sociedade secreta de pervertidos, viados apaixonados pela morte, corpos empilhados, planejando e patrocinando atentados. Pela linhagem sanguínea são conectados. Microfone na mão, é minha Uzi, dispara em direção ao Bohemian Groove, clube que reúne a elite econômica e política. Numa cerimônia mística, líderes mundiais vestidos estilo Ku Klux Klan. Uma coruja gigante de pedra ou talismã. Quem nunca ouviu falar, desacredita é normal, pois pra quem vive na ilusão, a verdade é surreal. Estamos na encruzilhada, a nova ordem foi anunciada. Seja mal-vindo a nova era, onde a vida humana é descartada. Se quem manda é terreno, o povo não manda nada. Pois sem o conhecimento, a massa é manipulada. Grande parte aceitará ser microchipada. Prepare-se, está chegando. Fique atento aos sinais, está se concretizando. Prepare-se, reflita, busque o conhecimento, resista. Prepare-se, reflita, busque o conhecimento, resista. A nova ordem mundial é uma ideologia nazista, sionista, capitalista, os seguidores da cartilha. A letra ficou como se fosse algo que me salvou. Ela tá embaixo da luz, assim, ela tá em... Então o grafite foi algo que me salvou, assim, algo que me levou pro que eu faço hoje, algo que me libertou. A ideia do painel basicamente era um sincretismo de duas mitologias. O link de duas mitologias, que era a egípcia
que eu vim estudando com a grego-romana. E no painel eu tentei fazer uma estrutura como se fosse uma estrutura que não é real, mas que mostrasse uma lógica. Então eu botei os deuses do submundo, que se identificavam, né, que se espelhavam. Na parte de baixo do painel eu tentei linkar os deuses do submundo, como Anubis e Apolo, que são dois deuses, o deus egípcio e o deus grego. Os dois são os guardiões da arca, né, que é a arca de Pandora, né, caixa de Pandora. Eles também são guardiões do submundo, é os que direcionam as almas que vão para o submundo. E que são esse submundo que é regido no Egito por Osíris e na grega Hades. São dois deuses que também se linkam. São os deuses da morte, né? Junto ao Anubis e o Apolo. Esses 4 deuses são os deuses que representam a parte do submundo. De frente eu coloquei um titã, que é o Atlas. Ele foi condenado por Zeus a carregar o peso do céu. Em alguns estudos que eu fiz nessa linha de sincretismo, diz isso, que os deuses egípcios são os deuses gregos que se migraram quando os titãs invadiram o Monte Olimpo. E quando os deuses voltaram e resgataram o Monte Olimpo, Zeus condenou Atlas a carregar o peso do céu. Nessa nuvem, mostra ele carregando a nuvem, que no caso seria o Monte Olimpo. No alto da nuvem, eu pus Zeus sentado no trono. E minha letra 3D está englobada nessa nuvem. E na parte de cima do painel, nessa moldura, vai estar o Tote, prensa, como se fosse talhado nessa moldura, e o Hermes, que são os deuses que se identificam. Tote na cultura egípcia, Hermes na mitologia grego-romana. Nos meus estudos, isso tudo é astrologia. Zeus, Jesus, Ra, é tudo a representação do Sol. Tem vários outros deuses no mundo inteiro que tem o mesmo significado, a mesma história, tudo representação do Sol. E os outros deuses também, a maioria deles se linkam, aí são os apóstolos, são que para mim significa os planetas, os 12 planetas e as constelações que envoltam. Isso que eu nos meus estudos, não quer dizer que eu seja um cara que seja ateu, que seja cético, nada. É um estudo que eu fiz, é questão literária mesmo, não nada dentro da religião. Hoje é domingo, a gente está gravando aqui essa hora e para muita gente seria trabalho, mas para mim assim é algo que eu faço com amor, então não vejo como trabalho. O grafite, ele me libertou como pessoa, assim, como ser humano. Hoje eu acordo a hora que eu quero, eu trabalho feliz. Se eu não quero trabalhar, eu simplesmente não vou. Eu costumo dizer para os amigos que o meu hobby se tornou trabalho e meu trabalho continua sendo hobby, tá ligado? Não tem como, acho, sabe, você trabalhar a vida inteira para conquistar algo e o máximo que você vai conquistar vai ser um monte de remédio no final da vida, assim. A galera precisa de uma marca, precisa de um certo tênis, sei lá, velho. A moda influencia muito nisso também. O meu painel, eu tô falando sobre orgulho. Hoje eu vejo que a galera perdeu a noção do que somos nós mesmos. Mas a galera precisa de se vestir para ser alguém, para ser algo. Mas na verdade nós já somos. E eu tô resgatando um pouco disso, né? No meu painel eu falo do orgulho do que a gente faz e de onde a gente veio. Tanto é que tem 3 personagens. Aí um tá de costas fazendo uma tag. Então é o orgulho do que você faz. Você tem que ter orgulho do que você faz, do que você defende. Que é o que você faz. E o segundo personagem é um cara que tá de pé, de costas, não dá pra ver marca, não dá pra ver roupa, não dá pra ver... Só dá pra ver que ele tá com uma calça, uma blusa e um boné, eu acho. Nada mais. Aí nisso eu tô falando da gente ter orgulho do que a gente é, sem precisar de nada, velho. Eu tenho orgulho de mim, não pela roupa que eu tô vestindo. Não é pelo que...
sei lá, pela música que eu escuto. Eu tenho orgulho de mim porque eu tenho orgulho de mim. Se eu não tiver orgulho de mim, ninguém vai ter. E o último personagem é um cara que tá sentado na ponta de uma laje apontando pro alto de uma favela, de um lugar. Aí eu tô falando do orgulho que a gente tem que ter de onde a gente veio. Porque a gente precisa ter orgulho das nossas origens. A moda, a mídia e a música dita o que você tem que ser, o que você tem que vestir, o que você tem que falar por um padrão econômico. Muitas vezes a gente não se encaixa nesse padrão econômico. E para a gente se enquadrar nesse padrão econômico, a gente precisa caminhar muitas vezes por alguns lados que não é legal. Se você tem orgulho do que você é, mano, não tem moda, não tem música, não tem nada que dita o que você é. Você é e ponto. Ninguém vai falar pra você o que você tem que ser. Então no meu painel eu tô falando disso, falando de orgulho. Eu tenho orgulho do que eu sou, eu tenho orgulho de onde eu vim, tenho orgulho da minha família é nordestina. Tenho muito orgulho. Tenho orgulho do que eles fizeram por mim até hoje. Tenho orgulho dos meus amigos. Tenho orgulho de tudo. Tenho orgulho da minha crew. Tenho orgulho. Orgulho. E as pessoas, elas pensam muito na questão do dinheiro, né? Quanto você está ganhando. E quando elas sabem que a gente não está ganhando financeiramente nada para fazer aquilo ali, a gente está, na verdade, pagando para fazer aquilo ali, que o material é muito caro e tudo, elas ficam assim meio inconformadas, porque hoje a gente vive num mundo muito capitalista, que tudo que você faz, tudo tem que ter dinheiro, tem que envolver dinheiro, né? Então, e aquilo que a gente está fazendo ali, está fazendo por amor, né? A gente está doando a nossa arte para as ruas, para as pessoas e ao mesmo tempo fazendo bem para a gente, fazendo bem para nós, para o nosso ego, para o nosso bem-estar. O que é nosso? Exatamente. O que é nosso, mineiro? É nós. Ninguém copia não. Ô jovem, eu posso pegar a sua mão? Cara, Deus é maior. Deus é maior. Eu gosto muito de fazer o meu trabalho envolvido um pouco com a natureza, nem sempre fazer aquela coisa muito reta, assim, aquela coisa vetor, né? E nisso trazer também um pouco que eu gosto muito dos dinossauros, né? Pensar em que esses grandes estiveram aqui na nossa terra milhares e milhares de anos atrás, contradizendo muita coisa de que eu deixo de acreditar. E eu gosto muito de fazer também esse tema, porque quando eu comecei a fazer grafite, a minha primeira crew, chamada Moon, o meu primeiro painel de grafite foi num tema de dinossauro também, com o Sid Moon e o Tom Moon. E a gente fez uns dinossauros e tal, e ele com o meteoro acabando com o dinossauro.
Então a CRIO completou agora 7 anos, né? E nós, os 5 integrantes, já havíamos há muito tempo pensando em 2 integrantes que poderiam estar atuando junto com a gente na CRIO, por ser amigos, né? Por ser pessoas que tinham um trabalho muito bacana, pessoas que poderiam acrescentar com a gente, né? Então a CRIO ganhou mais uma força, né? E resolvemos convidar então o Atos, que é aqui de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Você é mais cabuloso. Você se expulsa? Não, mano. Curti. E pra mim foi uma honra receber o convite deles, porque é uma coisa que às vezes você não espera, porque você é pessoas que você admira, que você acompanha o trabalho, que você tem como referência e te fazem um convite para você participar de um grupo de trabalho, porque CRIO não é só grafite, é um grupo de trabalho. O processo do painel não foi só a pintura, mas sim essa parte de ter esse entrosamento entre os componentes e tal, de você poder ir na casa do seu chegado, desembolar uma ideia, às vezes o cara opinar sobre o seu trabalho e desenvolver essas paradas todas. Eu fiz o meu painel voltado mais pelo lance que eu trampo, que é o lance de design, com bastante formas retas, quadrado, bastante geometria. Uma coisa que eu já estava esperando em fazer um trampo só eu mesmo, numa parede e tal, e essa foi a primeira experiência, assim como foi a experiência de entrar para a CRIO. Então, para mim foi uma novidade muito boa, acrescentou muito no meu processo criativo e eu espero acrescentar mais, porque quando você é lançado algum desafio, você se empenha em vencer aquele desafio e fazer muito mais, e além. E eu acho que nesse painel eu consegui fazer coisas que às vezes eu estava pensando há um tempo, fui desafiado e consegui fazer em 2 dias. Que foi uma correria, mas valeu muito a pena. Eu faria de novo, com certeza. Grafite para mim significa tudo, porque eu não sei o que eu faria se não fosse o grafite. E o Adam, né, de Jacareí, que está lá do lado do Andy, do Vespa, né, é um braço a mais para os caras e para a gente, né, porque ele está mais próximo dos caras, assim como o Atos está mais próximo da gente aqui. Entrei na CRIO através do convite do Andy. Aí ele foi e falou, os caras da PDF tá a fim de chamar você pra entrar pra CRIO, mano. Eu falei, nossa, tá mentindo, tá me zoando, né? Entrei do nada, maior surpresa.
e eu achei muito louco o convite. Então a PDF já era meio que de referência para mim em construção de letra, construção de pintura. Mas eu respeitava muito como CRIO porque é uma CRIO de muita qualidade, tá ligado? É muito influente pra gente que quando tá de fora, a gente vê com outros olhos, tá ligado? Pô, que nem o Ed mesmo, uma referência, tipo, além de nacional, tipo, é uma referência internacional pra gente representada no Brasil, tá ligado? Então quando você vê que alguém do Brasil saiu pra fazer 3D pra fora, mano, tipo, é como se eu tivesse ido, tá ligado, mano? Um desses motivos de eu ter aceitado entrar na CRIO foi pela amizade que eu tenho com cada um. Eu trabalho com o Andy já tem uns anos já. Eu trabalho no estúdio junto com ele, da Colors Brasil. A gente trabalha com grafite e tatuagem junto. Então, tipo, a gente já tem uma parceria muito forte. E quando ele falou, até desacreditei um pouco, mas tipo, eu até entendi o porquê que ele tava me chamando. Qual que era a ligação da gente. Sobre o meu painel, eu fiz assim, tipo, meio que no susto também, porque eu não tinha muito material para poder estar ajudando a fazer rápido. E como o prazo era muito curto, né? Eu sempre tento frisar o que a gente tem mais de importante, que não é dinheiro, não é roupa, é o que você tem próximo e o que te dá, né? Tipo, eu acho que, eu gosto muito de desenhar árvore, porque ela traz o fruto pra gente e tal e tudo mais. Então acho que se eu plantar uma árvore, eu vou colher um fruto bom, se eu cuidar dela. Então eu acho que eu fiz uma outra dimensão do que eu penso do nosso mundo, é tipo um submundo. Eu penso pra mostrar às pessoas as paradas diferentes que tem, que a gente não enxerga e tá do nosso lado. Não para pra ver a cor do céu, pensando o que vai ganhar amanhã, o que vai vender, tá ligado? Então eu procuro sempre mostrar a água como fonte de vida e a natureza como o nosso próprio mercado. Tipo, que a gente tem que comprar e a gente tem que replantar de novo, porque se a gente não fizer, a gente não vai ter o que vender depois. Eu acho que, tipo, de algum jeito eu toco alguém, tá ligado? De algum jeito alguém fala, nossa, verdade, a água tá escorrendo ali, mas uma hora vai acabar. Mas eu acho que como a gente já tem uma mídia direta com quem tá passando na rua, com quem pode parar pra ver, ou com quem gostaria de realmente procurar essa arte na internet, acho que é muito válido assim, a gente passar uma mensagem que seja construtiva. Às vezes eu mesmo tava fazendo um trabalho ali, fazendo meu painel e olhando e falando, puta, já fiz isso e tô querendo que os outros não façam. Então, já desde eu fazendo aquela parada, eu já tô aprendendo comigo mesmo, entendeu? Então eu acho que a mensagem cada um entende da forma que quer. Outros não entendem nada, acham que é só simplesmente um desenho bonito na parede, porque geralmente é uma paisagem. Mas eu acho fundamental, assim, ter mensagem eu acho da hora. Eu acho que sempre vai valorizar a arte, além do contexto como letra, como paisagem, ou como uma figura qualquer, assim, eu acho importante passar uma mensagem.